Ok, na próxima ocasião eu uso um outro software para gravar. A gente continua usando esse aqui para fazer a call, mas outro para gravar. Perfeito. Então vamos lá. Pelo que eu vi lá no WhatsApp, só deixa eu confirmar, mas a princípio a gente vai começar pela aplicação de divisão de, de contas, né? Aqui, divisão de contas e despesas, exatamente. Então esse vai ser nosso foco por enquanto, que é essa aplicação aqui. Cadê? Para quem não... Vocês estão vendo toda a minha tela? Sim. Inclusive o código aqui, código não é o Markdown? Sim. Beleza. Aqui eu vou criar uma pasta, então, para a gente chamar as aplicações. Por enquanto, eu vou precisar de um nome temporário para essa aplicação aqui. Divisão contas, ok? Então, vou colocar essas observações aqui e aí a gente vai começar a falar a respeito. Ok, muito bem. Então, conforme a gente for pegando alguns contextos, a gente vai detalhando esses contextos também, beleza? Para começar, eu vou falar sobre uma PWA de divisão de contas. E aí alguém deve estar perguntando o que é a PWA. Só um detalhe, tá dando eco para mim de alguma coisa. Estou ouvindo a minha própria voz, tipo, com 1 segundo de delay. Então tá dando aquela sensação de que nem a moça lá do sanduíche, ishi. Se tiver alguém com o microfone no Viva Voz, puder desligar, me facilita. Obrigado. Voltando para cá, então, o que é uma PWA? Uma PWA é a sigla para Powered Web Application, que é basicamente uma aplicação web que tem um poder maior do que uma aplicação web normal, né? Ela tem acesso a recursos que normalmente só estariam disponíveis para dispositivos nativos. Entre eles, vou citar exemplos. Você consegue ter acesso a Bluetooth, você consegue ter acesso a um storage maior, ao invés de apenas o local storage e o session storage. Você consegue armazenar dados, inclusive páginas inteiras. Então, por exemplo, você pode fazer essa calculadorazinha de divisão de despesas, né, de divisão de contas, e fazer com que ela tenha todas as funcionalidades básicas dela funcionem de maneira é, de maneira independente de você estar ou não com a conexão. Nossa, Caio, mas é uma aplicação web. Sim, é uma aplicação web, não tem problema. Nessa aplicação web, ela ainda assim pode ter pode ter acesso a esses recursos se ela for uma PWA. Tem alguns requisitos que a gente precisa cumprir para que uma aplicação web seja uma PWA. Dentro desses requisitos, a gente pode listar, precisa ter um manifest JSON, ou seja, um manifesto da aplicação que vai delimitar os limites da aplicação, tudo que ela precisa, o que ela tem que acessar e tudo mais. A gente precisa ter também uma coisa chamada Service Worker. O Service Worker, ele é um script que serve para gerenciar os recursos que a tua aplicação está acessando. Não é para solicitar permissão, mas para literalmente gerenciar quais arquivos que estão offline, quais que estão online e tudo mais, tá? Quando a gente entrar com a mão na massa no código, em como faz a PWA, eu vou dar um pouco mais de detalhes sobre esses caras, o Service Worker, o Manifest e outras coisas. Uma PWA obrigatoriamente precisa ter um ícone. Por que precisa ter um ícone? Lembra que eu falei que a PWA ela se comporta como um aplicativo nativo. O que é um aplicativo nativo? Quando você abre o Word, o Excel, algum programa que existe aqui, o próprio navegador Windows Chrome, o Google Chrome, ele é um aplicativo nativo, é um aplicativo que está rodando direto na sua máquina. Ele tem um ícone, você pode instalar ele vai ficar com um íconezinho na tela inicial. No celular também, você tem lá o ícone do WhatsApp que fica instalado e aquilo é um aplicativo nativo. Mas tem várias aplicações hoje em dia que, para aquilo que elas precisam, pode ser uma PWA tranquilamente. Acessa localização, permite conteúdo offline, permite você salvar coisas para mandar para a nuvem depois, permite você fazer login com redes sociais. Isso você consegue, o login com redes sociais você consegue em qualquer aplicação web, não só na PWA. Só que na PWA você persiste para que esse login seja permanente, você só faz login uma vez. Tem muitos bancos que fazem aplicação PWA, por incrível que pareça, né? O Santander ele tinha lançado um spin-off que era o tal do Way,
né? E que ele usava uma PWA no começo, depois que migrou para nativo, né? Então a PWA ela tem algumas coisas interessantes ali, por exemplo, a grande agilidade para você fazer o lançamento, né? Para você gerar o teu aplicativo, é muito rápido comparado com o aplicativo nativo. Além disso, para você mandar uma atualização, você também simplesmente atualiza no teu servidor. Você não precisa mandar para a loja da Apple, mandar para a loja da Google, esperar eles autorizarem, eles vão revisar se aquele update segue os padrões de qualidade que eles exigem, né? No caso da Google, ele é um pouco mais livre, então você tem mais liberdade para mandar o que você quiser para a loja, né? O bom é que você tem liberdade, o ruim é que você tem liberdade, né? O lado bom é que você pode lançar qualquer coisa na loja, o lado ruim é que qualquer porcaria vai para a loja, inclusive programas maliciosos que vão copiar seus dados e tudo mais. Tenham cuidado com aquilo que vocês instalam. Mas uma PWA não precisa passar pela Play Store nem pela App Store. Apesar que recentemente elas podem, se você quiser, você pode pegar uma PWA, buildar ela para que ela vá para a loja. Não é necessário, na maior parte das vezes realmente não é necessário, tá? Algumas PWAs podem ser buildadas para aplicações nativas usando algumas bibliotecas como Electron e tudo mais, mas aí a gente está entrando em outra seara, não recomendo muito não. Eu recomendo que uma PWA funcione muito bem no computador e ela tem que ser responsiva, ela tem que funcionar muito legal no celular, porque daí dessa forma as pessoas não vão sofrer ali para acessar a tua aplicação, independente do dispositivo, e quando você está acessando ela a partir do celular, você passou lá 2 minutos ali, já vai aparecer uma pergunta lá no topo da tela. Gostaria de adicionar o aplicativo o tal e fala o nome do site para sua tela inicial? Então, digamos que a gente está na PWA de divisão de contas. Vai aparecer a mensagem: gostaria de adicionar divisão de contas para a sua tela inicial? Então, e aí se você clicar assim, ele vai aparecer um íconezinho lá na tua tela como se fosse um aplicativo que se instala da loja. E quando ele está aparecendo dessa forma e você abre a partir daquele ícone, essa barra aqui, que é a tal da barra de endereços, ela para de aparecer. Ela não aparece mais para o seu aquele aplicativo que você acabou de instalar. Então a PWA ela permite um aplicativo web passar ou parecer com um aplicativo nativo, tá? Aqui agora falando da aplicação e não mais da parte técnica da PWA. Problemas que a gente quer solucionar. Não, isso aqui é depois. Primeiro, funcionalidades. Inserir pessoas, inicialmente cada pessoa participa da divisão total. Inserir itens, cada item com valor. Na raiz do link já mostra a lista de pessoas e o quanto cada um vai pagar. Deve também ter na aplicação uma lista de itens e o valor de cada item. Ao inserir cada item, logo abaixo aparece a lista de pessoas, todas selecionadas por padrão. Ao clicar em uma pessoa, ele alterna entre selecionada e não selecionada. Ao salvar um item, algumas pessoas não selecionadas, o rateio é calculado considerando que as pessoas não participam do rateio daquele item. Ok, somente quem tirou o link pode editar. Tem o botão compartilhar que permite enviar por WhatsApp para um ou mais contatos e ok, essas são as funcionalidades que a gente quer implementar. Porém, nem todas elas precisam estar no primeiro pacote. Em resumo, o que essa aplicação serve? A gente vai fazer, por exemplo, um churrasco, né? Aí, nesse churrasco, vai todos nós, sei lá, tem 8 pessoas, 9 pessoas que estão aqui vão participar lá do churrasco, né? Essas pessoas vão ter que dividir a conta no final. Então, primeiro, a gente vai fazer o aplicativo simples, que receba a lista de os ingredientes, todas as coisas que foram compradas, todas as despesas, né? Todos os itens a gente está chamando. Depois, ele recebe junto também o valor de cada item e a gente divide esses caras pela quantidade de pessoas. Ponto. Isso estamos falando para a primeira funcionalidade. Depois a gente vai evoluir para que pessoas que não entram na divisão de um determinado item vão ter um valor diferenciado. Então, vamos supor que, por exemplo, o Roger é vegano. Aí o Roger não come carne, ou é vegetariano, não come carne, mas ele coisa, queijo, ovo, tudo bem. Então ele participa do rateio dos ingredientes da maionese, do pão, né? E não come carne. Ou por algum outro motivo, sei lá, não come carne de porco. Eu vou lá na linguiça, clico na linguiça, daí tá a lista de todo mundo e eu tiro o Roger, porque ele não vai participar da divisão da linguiça. Então a linguiça é dividida entre as pessoas que participam da divisão da linguiça. Ou, por exemplo, ele
levou, sei lá, uma determinada comida X lá que só 3 ou 4 pessoas gostam. E por algum motivo foi acordado lá, só eles que vão participar da divisão. Aqui no exemplo do churrasco, fica até um pouco restrito isso, mas a gente pode deixar livre para que as pessoas escolham o que cada um vai participar da divisão, pelo menos para quem está editando. De cara, a gente já criou 2 tipos de perfis de pessoas. Uma pessoa é quem criou o link, que é quem pode editar o link, e outra é a pessoa que está olhando o link e consegue acessar tudo, mas não consegue editar nada. Quando eu falo link, deixa eu pensar. Eu imagino essa aplicação da seguinte forma, vamos lá. Vamos pôr um nome para ela por enquanto, divisão de contas. Então, divisão traço de contas ponto devs for ponto fun. Digamos que fica essa URL da nossa aplicação, ok? Aí a pessoa acessa essa URL, o usuário acessa, vou chamar isso aqui de fluxo básico, MVP, ok? MVP é a sigla para Minimum Viable Product, ou produto mínimo viável. Ele tem o mínimo dos mínimos das funcionalidades. Então é só o essencial para a gente conseguir publicar. Então o usuário acessa, aparece uma tela descrevendo o que a aplicação faz e um campo de texto, ok? Para criar o nome do seu rateio, ok? O usuário digitou um nome para o rateio. Por exemplo, churras for fun, ok? Sistema cria um link barra churras for fun. Por que não está colocando... Ah, tá, porque eu não coloquei primeiro. Ok. Então ele cria esse link, churras for fun. Esse link eu posso compartilhar com meus amigos, para todo mundo que for participar e tudo mais, tal. Só que eu que criei o link consigo editar ele. Até aí ok, né? Sim. Isso é. O usuário vê uma tela de resumo com o valor total do churras for fun. Inicialmente é R$0, obviamente. Beleza? O usuário vê também uma lista de itens que tem 0 itens. O usuário vê também uma lista de pessoas que tem 0 pessoas. Com um botão adicionar item. Com um botão adicionar pessoa. Ok. Deixa eu só arrumar aqui o tab que está com tamanho 2. Para anotações é mais fácil com 8, fica mais confortável. O usuário vai para a tela e a mesma coisa aqui de forma análoga. Ok. Na função, na MVP, por enquanto, a minha sugestão é a seguinte. Na MVP eu vou colocar aqui simplificações, vamos chamar dessa forma. Na MVP, não precisa ter 2 níveis de usuário. Qualquer pessoa com o link pode editar. Ok?
E qualquer pessoa com o link também vê o que foi editado. Não é uma lista de, fulano editou tal coisa, porque não tem login. O usuário não fez login na aplicação, então eu não sei quem é quem. Eu só sei que tem gente no link e o sistema vai atualizar ou trazer novas informações conforme a pessoa for navegando na tela. Ok, deixa eu ver o que mais que a gente pode dizer. Itens terão somente nome e valor. Pessoas terão somente valor, por enquanto. Até aqui, tranquilo? Tranquilo. Acredito que sim. Sim, senhor. Sim, tranquilo. Ok. Deixa eu ver. Com essas simplificações, eu acho que a gente já começa a brincar um pouquinho com estrutura, né? Vou abrir um programa aqui bem complexo. Se tem alguém aqui que é artista, eu peço aí que não se sinta intimidado com as minhas habilidades. Um dia você chegará lá. Ok? Então, eu vou primeiro criar as estruturas. Aqui, vou representar as estruturas, as entidades que a gente trata dentro da nossa aplicação. Então, a primeira entidade que a gente tem aqui, que eu estou chamando, é a entidade... Deixa eu pôr no tamanho 22 aqui. É a entidade link, ok? O que é a entidade link, basicamente? É esse sufixo que tem aqui, aquilo que identifica a conta que eu estou dividindo. Por enquanto não botei senha nem nada, né? Só estou criando o link. Até ok, né? Quais as características que um link precisa ter? Características básicas que ele precisa ter. Vamos lá, o link tem o nome. Ok. Eu posso pensar também a data que ele foi criado. Ela é útil para alguma coisa por enquanto? Não. Não, né? Não. Eu acho que não precisa da data de criação também. Nome, que mais que precisa? Acho que só o nome, por enquanto, hein? Mais nada. Vamos pela versão mais simples possível. Aqui, eu vou começar a criar também uma lista de itens. E essa vai ser um pouquinho mais... essa vai ser o objeto mais complexo dentro da aplicação. Ela tem uma referência para um link. Então, aqui, link. Qual é o link que ela se refere? Esse item tem que ser um item dentro de uma determinada lista de compras de um link, né? Nome e valor. Aqui, esse link, ele aponta para um link aqui. Então, quando eu vou coletar um determinado link, eu tenho a lista de itens que esse link retorna para a gente, né? E como que eu vou pegar isso? Eu vou lá na tabela de banco de dados de itens e peço, me dá todos os itens do link XPTO. Aqui nessa parte do link poderia ser até o próprio nome do link, só que eu não gosto muito de referenciar as coisas por nome, então já vamos utilizar algo um pouquinho melhor do que isso. Até porque futuramente pode ser que a gente escolha uma feature que depois de, sei lá, de um ano o link deixa de ser válido, né? E aí o nome ele começa a repetir por outros links, né? Então não vejo motivo para que, sei lá, outra pessoa não crie um link Churras for Fun daqui a um ano. E, finalmente, a tabela, a entidade pessoa, ou pessoas, aqui. Que ela tem, obviamente, que ter uma referência para um link e tem que ter também o nome da pessoa. E só. Ok, é uma estrutura extremamente simples. Para a pessoa, você vai precisar do link também. Vai precisar do link. Itens. Por enquanto, não. Depois, quando a gente estiver dentro de um itens, a gente pode até indicar qual pessoa que não participa do item. A gente escolhe, tem duas formas de tratar isso. As que estão e as que não estão. Eu prefiro tratar... eu prefiro usar a regra por exclusão. Por quê? Porque a regra geral se é para divisão de contas, eu espero que a maior parte das pessoas divida. Alguma pessoa... Exatamente. Excepcionalmente,
Vai ter uma pessoa ou outra que não participa do rateio, de um item específico, mas isso é exceção, não é a regra geral. A regra geral é que as pessoas vão dividir. Então, se eu guardar aqui, por exemplo, a lista de pessoas que dividem no futuro, aqui só citando um detalhe para o futuro, né? Se eu guardar aqui uma outra lista que vai guardar um outro item, pessoas que dividem, eu vou guardar uma lista grande de pessoas. Aí foi lá e cadastrou uma pessoa nova. Aí eu vou ter que voltar em todos os itens da lista e cadastrar novamente todas as pessoas e tal, para cada item. E aí começa a ter mais trabalho de código. Então por isso que eu prefiro colocar pessoas que não dividem. Porque se eu colocar as pessoas que não dividem, se eu cadastrar uma pessoa nova dentro do rateio, essa pessoa nova não entra automaticamente na lista de pessoas que não dividem. Ela entra automaticamente dividindo tudo. Mas essa pessoa não divide tal item. Aí eu vou lá naquele item e tiro essa pessoa. Por isso que fazer a lista por exclusão, além de dar menos trabalho no código, vai ser menos coisas para guardar no banco de dados. Vamos supor que eu tivesse uma lista dentro de um determinado link com, sei lá, 30 pessoas, né? Eu teria que ter 30 códigos de pessoas guardando aqui se fosse pessoas que dividem. Para cada item. Se eu tiver 30 itens, a gente está falando então de 900 vezes o código de códigos, 900 códigos de pessoas aparecendo no banco de dados. Nossa, cara. Literalmente um avião passou? Um carro. Um carro na rua. Aqui. A muitos metros. Não, é incrível a captação. Quando eu coloco a lista de pessoas por exclusão, quando eu cadastro uma nova pessoa ou não muda o fato. Se eu tenho uma lista que nem essa aqui, são 30 pessoas com 30 itens, e todo mundo participa do rateio de tudo, então simplesmente eu guardo 0 IDs de pessoas no banco de dados, além do que já tem na própria tabela pessoas, né? Justamente porque não tem necessidade, eu só estou guardando quem está na exceção. Isso, dica para sempre que vocês estiverem codando algo similar. É mais fácil, ou tende a ser mais fácil, gravar a exceção do que a regra geral, né? Você pega uma regra geral que vai aplicar para a maior parte dos seus usuários e implementa ela como se fosse a regra do negócio padrão. As exceções, você começa a colocar como exceções e trata elas como exceções. Na medida do possível, exceções elas sujam um pouquinho o código, sujam a lógica da aplicação e tudo mais. Mas você, em algum momento, vai ter que colocar exceções em toda a aplicação. Uma aplicação que não tem nenhum tipo de exceção, não tem nenhum tipo de tratativa, provavelmente é uma aplicação que tem muito pouca funcionalidade, né? Ou atende um público que é extremamente filtrado, aí tudo bem. Quando digo filtrado é porque daí vai estar tudo muito uniforme. Eu vou fazer uma aplicação que divide, mas todo mundo divide por igual, não importa. Tá, mas e se a pessoa não quiser? Cara, não é essa aplicação que ela deve usar, se ela quiser deixar de dividir um item. Tem muitas aplicações que fazem isso, né? Se você quer algo um pouco mais customizado, quer uma exceção, tudo bem, procure meu concorrente, né? É isso que muitos produtos costumam fazer. Pergunta pergunta de Nubão mesmo. Manda brasa. E se em algum momento a exceção passar a ser maioria? Ok, aí a gente está falando de um possível replanejamento de produto. Se a exceção se mostrar mais numerosa do que a maioria, vale a pena trazer para a mesa, sim, discussão se, será que não vale a pena a gente mudar a lógica do nosso programa para que ela trate aquilo que antes era exceção, que agora virou regra, torne ela como regra e o resto vira exceção? É uma provocação muito boa, na verdade, né? Se você tem um caso que é mais raro no começo, aí ele vai se tornando mais comum. Isso pode ser até por evolução da própria ferramenta, né? Digamos que você evolui a ferramenta e a gente coloca essa ferramenta no ar e ela é a única ferramenta no mundo, sei lá, que permite a divisão, que as pessoas escolhem os itens que vão participar da divisão ou não, né? Isso é bom para um churras que vai ter pessoas veganas e pessoas que não são veganas, por exemplo. Então, todos os veganos do mundo passam a, cara, usa o divisão de contas do Devs for Fun aqui para fazer esse rolê. Aí todo mundo começa a usar e quando vê tem um monte de gente usando e tem mais
É gente usando ela para tirar a pessoa da lista do que não usando. Eu estou citando isso como um exemplo absurdo, mas não é tão absurdo assim. É muito comum que às vezes uma featurezinha pequena que seja um diferencial faz com que aquela aplicação atraia um nicho de usuários muito grande. Você fez pensando no usuário X e no fim atingiu um outro usuário e você faz uma remodelagem inteira em todo o teu processo. Eu recomendo para todo mundo dar uma lida sobre a história do MongoDB, né? O MongoDB começou sendo um motor de chat. Chat mesmo, chat é aqueles que ficam aqui no cantinho da tela nos sites, né? E aí teve um pessoal que usava a API deles para guardar dados. E estava guardando dados de uma maneira muito eficiente, muito rápida. Então eles perceberam, opa, peraí, por que os usuários estão usando isso? Tinha até gente que tinha feito tipo pequenas bibliotecas para guardar dados usando a biblioteca deles, usando o motor deles. Eles, opa, peraí, o usuário deu uma ideia boa. Aquilo que antes era só um efeito colateral, sem querer, o sistema deles permitia ser usado como banco de dados. Acabou se tornando uma feature que fez eles entrarem como uma das, sei lá, uma das principais empresas entra no top 5 empresas de banco de dados hoje, né? Por acaso, o usuário viu o produto deles e falou, beleza, eles querem que eu use para isso, mas não é para isso que eu quero para outra coisa. E eles mudaram toda a lógica da empresa, inclusive, né, para poder fornecer isso. Então, nunca duvide do usuário. Nunca duvide do usuário. O usuário ele acha alguma forma criativa de usar o seu produto, né? Muito bem, muito bem. Dicas agora. Coisas que eu fui aprendendo no caminho que eu acho que vão ser úteis para vocês. Vou colocar em outra cor aqui. Cinza. Valor, primeira delas aqui. O valor, guardar em centavos. Por que guardar em centavos? Porque é muito comum você ter problemas que, putz, num lugar usa ponto, no outro lugar usa vírgula, no outro lugar tá com ponto decimal, no outro não tá. Quando eu digo tá com ponto decimal, eu vou colocar valores aqui para dar exemplo. Sei lá, R$1.750. Você vai encontrar assim, mas vai ter lugar que você vai encontrar assim, ó. 1.750 seja o valor que for, né? Isso aqui é uma outra informação que guarda separado. Por enquanto a gente está fazendo uma aplicação que só conversa em reais, tá? Mas o que a pessoa colocar, vai dividir, né? Não tem problema. Você vai encontrar lugares em que tá. Vai encontrar lugares que vai estar assim também. Tem gente que escreve com ponto em reais também. Tem gente que escreve dos dois jeitos, cara, de tudo quanto é forma. O usuário, ele é incrível. Então, o que acontece? Essas formataçõezinhas aqui, do ponto de vista de regra de negócio, elas são irrelevantes. A aplicação, ela precisa formatar esse valor? Sim, precisa. Porque o usuário, ele tem dificuldade para enxergar as informações se tiver simplesmente 1750,00 ou .00, tanto faz, né? Existe muita dificuldade. Porém, você não precisa formatar ela e carregar esse número formatado durante a sua aplicação. Você só tem que formatar ele exclusivamente na hora de mostrar para o seu usuário. Por que está com a barrinha aqui? Ora. Ok. Você só precisa formatar na hora de mostrar para o usuário. Mas, no banco de dados, na hora de você fazer as contas com as informações e tudo mais, é muito mais fácil quando você trata tudo em centavos. Você economiza muita coisa. Então, a tua vida vai ficar mais fácil se, sempre que você for tratar de valor monetário, você trata em centavos. Para ser um pouquinho mais técnico, eu vou só trazer o motivo que os centavos ele fica mais fácil. Ele é o que a gente chama de átomo, né? Ele é o quantum de montante financeiro, ou seja, o quantum de dinheiro. Vamos facilitar a nossa vida também aqui. É o quantum de dinheiro. O que é o quantum? É a menor unidade possível, o centavo. Nunca você vai encontrar lá, vou num lugar, vou colocar aqui meio centavo, né? Mas o posto de combustível, ele tem lá 1,799, ele usa até a terceira casa na vírgula. Tecnicamente, é uma fração que nem existe, mas deu todo tipo de briga, assim, tal.
e no fim das contas eles são autorizados pelo Banco Central a praticar aquele valor, só que eles praticam aquele valor arredondado. Então, se no posto de combustível está o valor 5,89, tá assim o valor do combustível, por exemplo, você pode saber que o valor que a bomba está praticando é, e tem que ser, não é nem pode ser, 5,90. Porque essa fração aqui não existe, ele é só para enganar o usuário mesmo. Então esse é um dos primeiros ou dos maiores casos de propaganda enganosa autorizado, né? Mas não teve jeito, eles têm uma força muito grande política e conseguiram aprovar esse rolê. Mas na prática não existe fração abaixo de centavo. Se não existe fração abaixo de centavo, na hora que eu estou fazendo as manipulações de dados aqui em centavos, eu apenas preciso tomar a decisão de um único arredondamento, que é o arredondamento para o próximo ou para o anterior, centavo, né? E aí, novamente, quando eu estou falando aqui do nosso sisteminha, né, a gente vai usar uma lógica. Cada sistema tem uma lógica diferente. No nosso sisteminha, na hora de dividir, provavelmente a gente vai sempre arredondar para cima, para que não falte valor. Se sobrar valor, digamos que na hora da divisão todo mundo tem que pagar e no fim das contas todo mundo vai pagar para o Caio. O Caio tem que receber X, né, e as pessoas têm que pagar. Então, o Roger vai pagar, sei lá, 10, o Cenoura vai pagar 10, o Pedro vai pagar 10. Eu vou usar números quebrados aqui. 11,45. Todo mundo vai pagar 11,45. Na conta tinha dado 11,448. Aqui ficou 11,45, né? Quanto que o Caio tinha que receber? 11,448 vezes 3, tinha que receber 34,34 no fim das contas. Certo? Só que 11,45 vezes 3 recebeu 34,35. Então, Caio recebeu 1 centavo a mais. Tem algum problema nisso? Não. Cara, 1 centavo também não é isso que vai deixar a pessoa rica, né? Mas, quando você trata, dependendo do tipo da aplicação, tem cobranças e tudo mais, sempre o arredondamento é em favor ao consumidor. O Código de Defesa do Consumidor afirma que todo tipo de arredondamento de fração de centavos tem que ser feita em favor do consumidor. Novamente, existe uma exceção para essa regra. Com os outros, eu posso ter esse 1 centavo aqui, dou esse 1 centavo aqui para quem adivinhar qual que é a exceção à regra? Posto de gasolina. Posto de gasolina, em que o arredondamento não é a favor do consumidor, e sim a favor do posto. Muito bem. Mas em todo o resto das aplicações que vocês forem tratar, o arredondamento é sempre em favor do consumidor. É uma exigência do Código de Defesa do Consumidor. Aqui, como é uma divisão entre pessoas e não tem alguém lucrando necessariamente com isso, né? Não tem fins lucrativos, então não existe uma relação de fornecedor-consumidor. Então não é abordado, a gente pode escolher a regra que a gente quiser, beleza? Próximo detalhe de otimização. Aqui, ter um código ou ID, né? Para quem não está familiarizado, ID é a abreviação de identificador. Como assim o código ou o identificador e tudo mais? Cada link ele precisa ter um nome, mas aqui também precisa ter uma outra característica que eu vou chamar de ID. Os itens até precisam ter um ID deles, seria interessante, porque é mais fácil você editar ele. Então, vou colocar um ID para referenciar ele, e aqui também as pessoas têm um ID. Todas as tabelas possuem um ID, como se fosse o CPF da pessoa, só que eu não vou tratar o CPF, coletar o número de CPF das pessoas aqui. Imagina, eu vou fazer um churrasco na minha casa, e aí vou chamar todos vocês aqui. Só que, galera, me digam aí o CPF de vocês para eu poder cadastrar aqui na divisão de contas. Cara, não precisa. O CPF não é relevante para uma divisão de contas. Então não precisamos dele. Precisamos de um ID. A gente chama esse ID no inglês de ID, né, apenas por frescura. Dava para chamar de ID com muita tranquilidade. Beleza? Quando eu vou dar um exemplo disso aqui, talvez com o Excel. Não dá para abrir o Excel aqui. Ai. Eu vou ter que abrir no navegador, senão não vai aparecer.
Cadê aqui? OneDriveLive.com. Não. Mas tinha aparecido, Caio. Tinha, só que lá era um arquivo já existente. Nossa. Eu não quero abrir um arquivo Maestro, esse existente, eu quero abrir um novo. microfone seu tem uma sensibilidade absurda. Passou uma moto, maestro, ela passou literalmente dentro do meu ouvido nesse momento. Entrou no esquerdo e saiu no direito. Aqui também. Mas é engraçado que, tipo, lá pro maestro, provavelmente o som não é tão alto do que no microfone. Ele ressoa de alguma forma. Sim. Aqui... Não, era super normal. Maestro. Super normal. Não, e é o mesmo microfone que o nosso, o JJ, o Flávio também tem um igual. O mesmo fone de ouvido. É aquele mesmo que eu falei pra você também, Senhora. Aquele da JBL. Voltando pra cá, então. Eu vou criar aqui uma tabela. Isso aqui vai ser como se eu estivesse fazendo um banco de dados, tá? Então, essa aqui eu vou renomear e vou chamar ela de links, ok? Agora aqui eu vou criar um outro que eu vou chamar ele de itens. E vou criar outro e vou chamar ele de... Ô, droga. Cliquei no lugar errado. Pessoas. Ok. Então, digamos que aqui eu tenho o ID do link e o nome do link, ok? Então, eu vou criar o primeiro link aqui. O ID dele, sei lá, pode ser um número aleatório. O nome dele vai ser Churras for Fun. Ok? Aí, itens. Eu vou cadastrar aqui os itens para o nosso churras. Ele tem o ID, ele tem o nome e tem o valor. Essa coluna de valor, ela é uma coluna de grana. Pode ser dólar aqui, porque eu sou rico. Não, rapaz. Dólar, vou cadastrar em centavos de dólar. 50 centos de dólar. Aqui, então... ele precisa ter uma referência para o link também. Não, aqui, cara, eu vou comprar somente carne de mamute para cima. Ok. Então eu vou colocar no meu Ctrl C aqui o 123876. Então aqui é o ID do item, porque eu estou na tabela itens e esse aqui é a coluna chamada ID. Então o ID desse item, sei lá, aqui, tanto faz o ID. Qual o link que ele se refere? Ele está nesse link aqui. O nome do item vai ser, sei lá, batata marciana. Então ela foi cultivada no solo de Marte, né? Valor, sei lá, $7.500 o quilo. Beleza? Aqui, que mais que vamos colocar nesse nosso churras? 98766. Pergunta, posso colocar outro com o mesmo ID? 98765? Não. Por que não? Porque ele identifica a batata marciana. A ID é único. Vai identificar dois itens com descrições diferentes de nome e valor. Exato. Lembra que a gente falou que é como se fosse o CPF dessa tabela do banco de dados. Então aqui esse ID, eu tenho que garantir que ele seja único. Na verdade, eu nem preciso. Eu só aviso o banco de dados quando eu estou criando a tabela e falo, essa coluna aqui, ela é única. Eu não posso ter ninguém repetindo. E ele já não vai deixar a gente repetir valor. Na prática, a maior parte dos bancos de dados fornece essa feature, sim. Para não dizer todos, né? Eu não vou dizer todos porque eu não conheço todos. Mas os que eu conheço, todos eles fornecem essa funcionalidade de fornecer um número automático. Então, ele gera para você o ID. Portanto, vamos dizer que ele gera um ID na sequência, né? Vamos supor. Bom, batata marciana. Agora vou colocar aqui bife de mamute. Quanto que um bife de mamute? Eu acho que, sei lá, deve dar uns 14,350 o quilo, né? Em dólares. É um palpite, eu nem sei quanto. Muito bem. Que outro item? 98767. Que mais que pode ter no nosso churrasco? Sugestões? Um pãozinho de alho, como sempre. Né? Pão de alho. Só coisa boa. Então, batata marciana, bife de mamute e pão de alho. Já é suficiente. Pão de alho, 8,90. Ponto. Olha lá. 8,90, ok? Então, 3 itens está bom aqui.
pessoas. Novamente as pessoas, cada uma tem um ID, ela tem também uma referência para o link que ela está participando e ela tem um nome também, porque faz sentido as pessoas terem nome. Só para que a interface consiga identificar. Lembrando que não é porque, beleza, as pessoas têm que ter nome. Aqui eu não vou colocar todas as características que uma pessoa tem. Eu vou colocar as características que são relevantes para o meu sistema. Se você está fazendo um sistema que não utiliza nenhum tipo de contrato legal, unicidade com a pessoa, não precisa fazer verificação de crédito, não precisa de nada disso, provavelmente você não vai precisar coletar o CPF dessa pessoa, né? Inclusive, na Lei Geral de Proteção de Dados, é determinado que você só deve solicitar para o usuário dados que sua aplicação realmente vai precisar. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, participa do link tal. Então, Caio, 1, 2, 3, 5, participa desse mesmo link. Quem mais que tá aí? Eu escutei o Roger. Quem mais que tá? 1, 2, 3, 6, esse mesmo link. JJ. 1, 2, 3, 7, esse link. Quem mais? Maestro. Cami, 1, 2, 3, 8. Vai, Churras também? Flavião também vai? Tem o Pedro aí também. 1, 2, 40. Pedro, você gosta de carne de mamute? Acho que o Pedro ele não desmutou lá. Não quer carne de mamute. Então vou tirar você do churrasco aqui, Pedro. Azar, não respondeu, saiu do churrasco. Brincadeira, tá no churrasco aqui. Muito bem. Então aqui temos o nosso banco de dados, ok? Ou pelo menos se comporta como um banco de dados. E digamos que outra pessoa foi lá e cadastrou um outro churras aqui. 1, 2, 3, 8, 7, 7. Então vai ser um tiroliro. Um churras tiroliro aqui. No mesmo banco de dados vai ter itens daqueles caras. Então, 98768. Dentro de... Não é o mesmo link aqui não, eles estão em outro link, que agora é no 77. Então aqui tem esse negócio que eles vão pegar carne normal, então, sei lá. Filé de alcatra. Quanto que tá filé de alcatra? 40 pila, será o quilo? Não sei. 987. Nesse mercado... Tá menos. Tomara. Nesse mercado ali que a pessoa comprou tava 40. Aí, pão de alho também, 8,90 porque o pão de alho acabou comprando no mesmo lugar. Ok. E aqui pessoas, 1242, dentro desse link, fulano. 1243, dentro desse outro link, Beltrano. Aí, digamos que entra mais uma pessoa aqui dentro do nosso churras que vai participar, sei lá, 1244. Só que é desse link aqui, ó, que é a Letícia. Ok? Vai participar do churrasco. Mas, Caio, você já estava cadastrando os itens desse 77. Pode entrar uma pessoa do 76 no meio aqui? Pode, por quê? Porque na hora que eu for olhar quem que vai participar do churras for fun, o sistema pega o ID do churras for fun, vem aqui nas pessoas e procura somente as pessoas que estão com o ID 1, 2, 3, 8, 7, 6. Somente essas que estão pintadinhas aqui de outra cor, né? Verde ou de cinza para quem for daltônico, né? Então ele sabe que essas são as pessoas que estão participando a partir do ID do link. Né? Por isso que eu tenho que guardar o código do link na tabela de pessoas e na tabela de itens. Só que eu guardo somente o código, eu não preciso guardar outras características do link. Então assim está combinado qual é a nossa estrutura essencial aí para essa aplicação. Agora a gente tem que conversar, deixa eu colocar aqui então, simplificações e entidades, que a gente já combinou. Então, a primeira entidade que a gente tem é o próprio link. O que ele tem de característica? Primeira característica que ele tem é um ID. Segunda característica que ele tem é... Tem que puxar para cá. ID e nome. Outra entidade que a gente tem é itens. Um item tem um ID, tem um link, tem um nome e tem um valor. E pessoas, que tem um ID, tem um link e tem um nome. Caio, vamos supor que aqui
o Roger vai participar dos 2 churras. Pode? 1, 2, 4, 5. Aqui, Roger. Pode, nada impede. Nossa, mas aí o Roger vai aparecer 2 vezes. Aqui é a tabela de pessoas. Vai aparecer 2 vezes na tabela pessoas? Sim, e para essa aplicação aqui, não tem problema nenhum. Eu não preciso criar um login, uma conta, e tudo mais para saber, e aí eu economizo uma linha no banco de dados, porque o Roger, a mesma pessoa, participa de mais do que um churras. Não tem necessidade. É por isso que eu coloco somente os dados que são essenciais. E cada aplicação, eu tenho que pensar aquilo que é necessário realmente para essa aplicação. Se no futuro eu tiver uma autenticação, login e tudo mais, aí sim, eu vou ter que na tabela pessoas, eu guardo somente uma pessoa e aí eu paro de guardar o link aqui e é outra técnica que a gente usaria quando a gente tiver autenticação. Se a gente evoluir essa aplicação até ela ter uma feature de autenticação, aí a gente resolve esse problema. Mas na prática, só para simplificar ou para quem quiser um spoilerzinho, a solução mais adequada seria ter uma tabela pessoas e ter uma outra tabela que serve apenas para relacionar pessoas Uma com depara? links. É quase uma tabela de para e de pessoa. Seria quase uma depara. Então aqui eu pegaria esses IDs aqui. Só vou ter que inverter aqui. ID pessoa e de link. Então aqui. Se eu tivesse autenticação, seria dessa forma. Eu não precisaria mais ter isso aqui, ó. Só tem o ID da pessoa. Aí o Roger não precisaria aparecer mais de uma vez. Porque daí nessa tabela, o Roger que aparece aqui na hora da relação é o mesmo Roger. Cadê pessoas? O Roger, cadê o Roger? Aqui, 1, 2, 3, 5. Então o Roger aqui, 1, 2, 3, 5. Dessa forma, quais são os links que o Roger participa? Vou procurar pelo ID do Roger. Tem que dar um find all, né? Ó, o Roger, essa pessoa aqui, ela participa de 2 links. O link 76 e o link 77. Tá, mas quais são as pessoas que participam do link 77? É a pessoa 1242, 1243 e 1235. Fulano, o Beltrano e o Roger. Festa estranha com gente esquisita, como diria Renato Russo. Tô brincando, Roger. Enfim. Acertou, miserável. Acertou, miserável. Então, basicamente, essa é a forma que a gente usaria para resolver. Não é o que a gente está praticando aqui. A gente vai fazer da maneira mais simples por enquanto. Por quê? Porque aqui eu teria que ter uma forma de garantir que essas pessoas são realmente únicas, né? Que seria criar uma conta, um e-mail e tudo mais, às vezes uma senha. Então, esse grau de complexidade, podemos criar? Podemos. Quando? Não agora. Ok? Então, temos que falar a respeito agora de banco de dados. O sistema ele precisa ter um front-end, um back-end e um banco de dados. Front-end, back-end, banco de dados para guardar as coisas. Ok? Então, o banco de dados eu vou até falar antes do back-end, no fim das contas. Então, primeiro, o que é o front-end? O front-end é aquilo que o usuário tem acesso. Por exemplo, aqui, o front-end é o quê? É tudo que eu consigo clicar, tudo que eu consigo interagir, né? E o que eu estou vendo também. O que é o back-end? Na hora que eu salvo esse cara aqui, digamos que se eu clicar para salvar, ele salva lá no servidor, na nuvem, né? Aí, isso que está sendo salvo, quem salva isso é o servidor. É aquilo que é um computador que está em algum lugar dentro de um data center, dentro de uma central, digamos assim, de servidores, né? E lá nessa central, esse servidor está acostumado, ele já sabe o que ele tem, ele já foi configurado, digamos, para receber as informações da tela que eu desenhei aqui, muito bonita, né? E ele já está preparado para receber essa informação, ele sabe o que fazer com ela. Então, isso é o back-end. O front-end é aquilo que eu interajo, o back-end é aquilo que eu não interajo diretamente, ou seja, eu preciso de um front-end para interagir, né? E o banco de dados é só o lugar que guarda as informações. O banco de dados não é onde toma decisões. O back-end geralmente toma a maior parte das decisões de regra de negócio. O front-end é onde se toma a maior parte das decisões de interação. E o banco de dados é onde está a estrutura.
Isso que a gente conversou até agora é, na verdade, um modelo bem primitivo, bem básico de banco de dados, ou estrutura de banco de dados. Agora, qual é o banco de dados que a gente vai usar? Aí a gente vai ter que escolher na sequência. Já vou dar uma sugestão para isso. Mas vamos lá, isso é na sequência. Primeiro ponto, para o front-end, né? Tem várias formas de fazer esse sistema de registrar um APWA e tudo mais. Inclusive, para ser bem sincero, eu já fiz várias PWAs que literalmente não usava framework nenhum, para aplicações extremamente simples ali, né? Uma delas era para uma empresa de manutenção de equipamento hospitalar. E eles só precisavam de uma telinha simples que, mesmo que tivesse sem conexão, o técnico ia lá e clicava nos checks dos itens que ele tinha verificado, os itens que não tinha, ele fazia umas anotações, e daí no final ele apertava um botão e ela gerava um PDF e o cliente assinava o PDF, ela salvava no próprio tablet ali o PDF salvo com a assinatura do cliente, né? Só para indicar o que tinha sido feito de manutenção. Era um PWA, literalmente, e ela não usava nenhum tipo de framework no fim das contas. Porém, aqui eu gostaria, como a gente já fez toda aquela sequência anterior de código, que até eu acho que está disponível lá no YouTube, né? Eu pelo menos não tirei. Que é aquela lá das brincadeiras de Pokémon e tudo mais, ela já utilizava esse modelo aí, digamos, de não ter um framework. Então, eu quero fugir disso, né? Eu gostaria de utilizar um framework e nesse momento eu vou utilizar o framework, eu vou sugerir o framework para nós, que é o framework que eu mais tenho utilizado em outros projetos e é o framework que eu também, enquanto estou trazendo para vocês o conteúdo, eu também quero me aprimorar nele, né? Que é o framework Next.js. Ele utiliza uma biblioteca chamada React.js, que acho que todo mundo já deve ter ouvido falar. Se não ouviram falar, preparem-se, porque, assim, hora ou outra vão ouvir falar. Ela é talvez a mais popular, ou uma das mais populares hoje em dia, né? Eu não posso afirmar que ela é a melhor, eu posso afirmar que ela é a que eu mais gosto. Eu gosto mais da lógica dela, né? Eu sinto que ela é um pouco mais... fica um pouco mais bonito o código, né? Menos amarrado o código, eu diria. Você não fica tão preso. Quando deu um barulhinho plim aqui, eu não sei o que era. Alguém mandou mensagem lá? Levantando a mão. Ah, cara, isso já deve ter Tá. acontecido antes, então, foi mal. Seguinte, fazendo um adendo a essa tua informação, no exterior está se exigindo muito React.js. Olha só. Com o Next.js ou Next, acho que é Next.js também tem, se eu não me engano. Next? Não seria Next? Porque eu conheço o Next. Isso, Next, Só que isso, o Next, ele é para perdão. Vue, né? O Next Isso, é para para Vue. Vue.js, isso. Isso. O Next, perdão, isso mesmo. Exato. Então isso está se exigindo muito fora do Brasil. Então, se alguém tem a intenção de trabalhar para ganhar em dólares remoto para fora, com front-end, indico o Next.js e o Next, né? Boa. Só que, Roger, você tá me sacaneando aí, porque tem gente que trabalha comigo que tá aqui, cara. Não vai ficar dando dica pros caras ir trabalhar pra fora lá, não. Vou perder a pessoa do time aí, cara. Ué, eles podem Não, trabalhar brincadeira. em 2 projetos diferentes, pô. O que é? É verdade. Se alguém Obrigado, aqui Roger. Obrigado, Roger. Gostei demais. Tu quer segurar os talentos aí só pra ti, meu irmão? Qual que é a Não. tua? Se alguém aqui for ganhar em dólar, tudo bem. Só que eu só quero que me pague uma cerveja. Não tem problema, não. Fico extremamente feliz, inclusive. Eu agradeço a dica, obrigado. Valeu. Ó, De nada. o Next.js, ele é o seguinte, o Vue é uma outra biblioteca, ela tem suas similaridades com o Angular, só que eu costumo brincar assim, o pessoal do Angular não gosta quando eu faço essa piada. Mas o Vue é aquilo que o Angular prometeu que ia ser, mas não foi, né? O Vue, ele é um pouco trabalhoso de mexer, eu pelo menos acho, não gosto muito da lógica dele, mas já acho ele bem mais simples de entender do que o Angular, né? Vamos falar de React, coisa boa, rapaz. Esquece né? O React e o Vue, eles são bibliotecas, né? O Next e o Next, eles são frameworks. Ah, Caio, o que é a diferença de uma biblioteca e um framework? Um framework, ele é como se fosse um pré-projeto, ele já inicia algumas coisas de um projetinho, já coloca... Olha só, tô dando notificação aqui do Slack. O São framework... basicamente técnicas, né?
Isso, ele agrupa um conjunto de técnicas de outras bibliotecas também, ele já facilita, simplifica algumas coisas. Por quê? Sempre que você vai fazer um projeto de um site, você precisa ter o elemento X, o Y e o Z. Então, por que não criar um framework, já que você faz, se você está fazendo muitos sites, um framework que já te forneça o elemento X, Y e Z prontos para você não ter que refazer eles cada vez que você cria um site. Essa é a proposta de todo framework. Todo framework ele tem que ser dedicado ou direcionado para um determinado tipo de aplicação, né? No caso do Next, ele é para aplicações web de média complexidade, ou seja, você pode fazer um site com ele, mas você também pode fazer um sisteminha mais complexo com ele, sim. Eu já vi gente fazendo sistemas até bastante complexos, né, com ele. Eu mesmo já usei ele em alguns sistemas até razoavelmente bem complexos, eu diria, né? E desde marketplace até o sistema que roda dentro de um radar, literalmente de um radar de trânsito. Então, eu acho que vale a pena Caio, levar em conta. Pode falar. eu já vi gente utilizando fora do Brasil o Next para sistema bancário web, velho. Bom pra caceta. Ele é rápido, ele é simples e ele é enxuto. Ele consegue, Exato. ele permite você colocar várias camadas de proteção, né? Então é bem interessante. Aí vem banco de dados. Agora vem aquele momento polêmico, né? Para banco de dados, eu gostaria de evoluir ele em passos. A gente não passou pelo básico de banco de dados. A gente não mexeu com banco de dados lá naquela outra época dos Pokémon. E eu costumo dizer que banco de dados, a pessoa só sabe mexer com banco de dados, é que nem assim, se você começa um projeto novo, tem que ter, ou aprender uma linguagem nova, aprender uma coisa nova, tem que ter o Hello World lá, o Hello World. Se você não fizer o Hello World, dá azar. Isso aí dá azar, dá zica. Né? Então não pode, tem que sempre ter um Hello World, beleza? O banco de dados, quando a gente fala em Hello World, a gente está falando de MySQL, MySQL, para quem gosta de usar com mais eloquência, né? Mas, Caio, o MySQL ele não é o mais performático, ele não é o mais rápido, não é isso ou aquilo. Bom, o MySQL ele é extremamente performático para uma quantidade de registros de até algumas unidades de milhões de registros ali, ele consegue ser muito performático. A vantagem do MySQL é que ele consome menos recursos de máquina do que um banco mais robusto, como um PostgreSQL, então ele consegue, ou um SQL Server, por exemplo, que você precisa, o SQL Server você precisa ter uma licença do banco, não é apenas você instalar e rodar. Tem versões mais baratas, gratuitas deles, o que o pessoal usa até para projetos temporários, que seriam o SQLite, né? Tem gente com a mão erguida. É isso? Acertei? E eu tenho uma dúvida. Pois não. A gente não poderia, talvez, não sei, é só uma ideia, dificultar um pouco aí, não é dificultar, mas criar uma complexidade e fazer um MySQL com Postgres, uma integração entre os dois? Poderia, eu acho que faz sentido a gente fazer isso na hora de login. Quando a gente for avançar para autenticação, que tal a gente usar um banco de dados externo ao sistema para guardar os usuários? Top, Faz um hein? serviço só para cuidar dos usuários e outro serviço só para guardar a parte das notas. Aí a gente consegue sim ter integração entre os dois, com um sistema integrando os dois. É boa essa é uma provocação bem interessante, né? Porque eu gosto dos dois bancos de dados e é os bancos de dados que eu utilizei quando eu estava lá na área de banco de dados e BI do TJ, Uhum. e eu acho muito interessante essa integração entre os dois. Muito bom. E não tem problema, eu acho que faz sentido e é uma boa provocação. Nesse momento eu quero ir com o MySQL, porque o MySQL ele é o Hello World dos bancos de dados, né? Todo mundo tem que passar pelo MySQL, senão dá azar. Depois disso, as outras aplicações, eu acho que faz sentido a gente avançar essa no MySQL, depois a gente pega outra aplicação, avança ela no Postgres, conversa um pouquinho sobre a diferença entre os dois, depois a gente faz eles integrarem um com o outro. E mais pra frente, naturalmente, a gente vai passar pelo MongoDB, e vocês vão perceber que eu sou um defensor do MongoDB, né? Olha só, escutei palmas aí. Por que eu sou, só para comentar, por que eu sou um defensor do MongoDB? Porque eu acredito que 90% das aplicações tanto faz o banco de dados. Literalmente, tanto faz. Tanto faz. O que você preferir. Então, qual banco de dados que eu vou usar? Aquele que eu for desenvolver com maior qualidade o meu software. Então, cara, se eu vou desenvolver com maior qualidade e a performance vai ficar mais lenta, o que significa mais lenta? Quando eu tiver 3 milhões de usuários, ele vai levar
meio segundo para consultar uma informação, em vez de vai levar 500 milésimos de segundo para consultar a informação, em vez de levar 100 milésimos de segundo. Nossa, grandes coisas, né? Para o meu usuário não interessa, não faz diferença. Além disso, meu camarada, quando eu tiver 3 milhões de usuários numa aplicação, eu já vou ter um time inteiro, provavelmente a minha aplicação ela já vai estar inteira refatorada, provavelmente eu já vou ter pessoas dedicadas a cuidar só do banco de dados. Então, assim, eu não vou trazer para cá uma conversa de otimização tão cedo, sem que ela seja necessária. Isso eu diria para um projeto real. Como é um projeto experimental para aprendizado, sim, a gente vai usar algumas camadas de otimização, mas vamos começar pelo banco de dados mais enxuto, mais básico de todos, que é o MySQL, beleza? E para fechar, pode falar. Desculpa, eu não achei o botãozinho de levantar a mão aqui. Tá muito barulho aí que eu tô falando? Não, tá tranquilo. Tá, então, só tá bem alta a voz. Se você tá no celular, puder falar um pouquinho mais afastado. Beleza, tá melhor? Melhor. Tá. O que eu queria perguntar você não acha que, na sua opinião, que o Postgres ele não é mais performático do que o MongoDB? E eles têm também, eu acredito também que eles têm um objetivo de ser muito assim, tipo água e óleo, sabe? Sim. Diferente para sobre as diferenças. Opa, tá picotando, Flávio. Eu não sabia que você não consegui encontrar a hora se você tinha parado ou não. Pode falar. O Postgres ele é mais performático do que o MongoDB em alguns casos, que são os casos quando você tem múltiplas relações ou grande quantidade de relações. Mas para consulta simples ou com a chamada profundidade 2, ou seja, até 2 relações, o MongoDB ele é mais performático do que o Postgres, mas ele é muito, não é que ele é um pouco mais performático. O MongoDB é muito mais performático do que o Postgres para pouca quantidade de relações. Como assim, Caio? Você está dizendo que existem relações no MongoDB? Sim, existem. Lá no projeto que a gente trabalha junto ali no Tetris, Flávio, não são usadas relações no MongoDB. Mas tem o ID do student que aparece dentro lá da collection de proposal. Só que aquilo lá não é uma relação, ele é uma string apenas. É possível sim você criar relações verdadeiras dentro do Postgres, tá? Mas não é o caso, não é o que a gente não vai praticar nesse momento. O Postgres, no MongoDB, né? O Postgres, ele tem uma performance muito maior quando você tem uma grande quantidade de relações. Então, por exemplo, você vai fazer uma consulta que tem 2 join, tem 3 join, e ela vai retornar 10 mil, 15 mil usuários. Ou então você vai fazer um cálculo em cima de 50 usuários, só que vou citar um exemplo também que eu já passei na vida. Um sistema que vai ter que pegar a resposta que 50 usuários deram para questões dentro de um sistema de questionário ali, de avaliação mesmo, né? Só que o usuário responde um questionário desses por dia no decorrer do ano todo. Então ele tem 100 questionários, cada um com sei lá, 8 questões. Então ele tem lá 800 por usuário, e você tem 50 usuários dentro de uma turma, e você precisa tirar a média daquela turma. Então, a gente está falando de uma quantidade grande de dados com uma quantidade grande de relações também. Aí o Postgres é bastante mais performático do que Mongo, inclusive do que o MySQL, né? Mas falaremos sobre... A gente vai ter um projeto para tocar só de Postgres, outro para tocar só de Mongo, e aí a gente vai comparar eles, vai ver um pouco melhor as diferenças. Para esse projeto, eu vou implementar ele, vou colocar ele no MySQL, só para que o pessoal consiga conhecer o primeiro banco de dados, porque boa parte do pessoal, esse vai ser o primeiro contato com o banco de dados, né? E, finalmente, a parte do back-end. A parte do back-end, nesse caso, o próprio Next.js, esse framework, ele fornece uma camada de back-end, que, na verdade, ela é só uma camada de abstração em cima do Node.js. Então, vamos usar Node.js para dentro do Next.js. O Next ele fornece front e back. Então, Caio, você está dizendo, sim, ele é um framework que é de front e back. Na verdade, não é exatamente de front e back. Ele é de front e BFF. BFF é Backend for Front-End. É um back-end que ele é simplificado, que ele atende aos requisitos de um front-end. Mas para serviços extremamente especialistas, ele atende. Ou serviços que são bem dedicados. Ou ainda serviços muito simples. Se é um serviço que é complexo, mas é especialista, pode ser, tá tranquilo. Se é um serviço que ele não é tão complicado, não é especialista, mas ele não é tão complicado, pode ser também, tranquilamente.
se a gente tiver um sistema que tem uma complexidade maior, sem ele ser especialista, ou seja, ele é um pouco mais generalista, ele vai cuidar de tudo, ele é um monolito, que a gente chama, né? Ele vai cuidar da autenticação do usuário, ele vai cuidar de cadastro, ele vai cuidar de cálculos, ele vai cuidar de entrada e saída de dados, relatórios e tudo mais, né? Ele não é um sistema especialista. Nesse tipo de sistema, aí sim eu recomendo a gente utilizar um serviço que é mais dedicado assim para back-end, porque ele fica mais bonito, mais estruturado e mais fácil de se localizar. Bom, finalmente, linguagem. A linguagem vai ser, na verdade é assim, JavaScript com TypeScript, né? E só para deixar um parênteses bem rápido, assim, vou aproveitar um minuto só para contar a história. O JavaScript ele nasceu sim como sendo um spin-off, um script simplificado a partir do Java, né? Uma abstração a partir do Java para ser utilizado em navegadores web, né? Lá no final dos anos 90. Só que não foi nem no final, foi na metade ali dos anos 90. Só que quando ele estava em vias de ser publicado, na ocasião o Java, eu acho que era da Sun, se não me engano, né? Sun Microsystems. O JavaScript acabou sendo separado do Java, digamos assim. Ele não foi gerado uma codependência dele para o Java. E também o próprio JavaScript não tem implementações do Java. Foram retiradas, ainda antes da primeira publicação, foram retiradas as estruturas do Java que estavam sendo compartilhadas e colocadas junto com o JavaScript para que ele tivesse uma cara mais própria. O nome JavaScript ficou apenas por herança emocional, né? Inclusive, o próprio padrão que define digamos aí, o compilado ou o combinado de padrões que define como que o JavaScript deve funcionar nem se chama JavaScript, se chama ECMAScript, né? Ou ECMAScript. Na prática, a linguagem ainda assim se chama JavaScript. E o TypeScript é um superset feito em cima dessa linguagem para supostamente resolver alguns dos problemas ou algumas das vulnerabilidades. Não é nem problemas, o nome é vulnerabilidades que o JavaScript tem. Na verdade, meu ponto de vista polêmico agora, essas vulnerabilidades se dão por conta de como as pessoas utilizam o JavaScript e não por causa do JavaScript em si. Porém, isso aí, como diz outro, dá para a gente conversar um sábado inteiro só sobre essa questão. No projeto aqui eu quero utilizar TypeScript, por quê? Porque os outros projetos que a gente fez no passado já utilizavam JavaScript puro. Então agora eu quero variar um pouco, quero usar TypeScript e eu acho que vai ser interessante para a galera começar a brincar com TypeScript, quem não teve contato, e quem já teve contato, ver o estilo de outra pessoa codando no TypeScript. Eu acho que aqui a gente tem o que eu chamo de arquitetura mínima para a gente poder começar a mexer com código. Só que acabou que está um pouco... falei um pouco mais do que o esperado ali. No próximo encontro eu gostaria da gente avançar da seguinte forma. Então, vou colocar aqui então, próximo encontro. O que eu quero fazer? Planejar quais endpoints são necessários. Caio, o que são endpoints? Lembra que eu falei que o back-end ele é aquela parte do sistema que fica na nuvem, que fica lá no servidor, que o usuário não tem contato direto. Cada endpoint é, digamos assim, uma funcionalidade que o servidor foi programado ou ensinado a estar preparado para agir, né? É como se fosse um comando, digamos assim. Então, eu tenho um comando ou uma função que está rodando lá na internet, né? No próximo encontro eu gostaria de planejar quais endpoints são necessários. Eu gostaria de criar repositório e gostaria de criar domínio. Olha só, bastante coisa para a próxima. E aí vou colocar aqui talvez, se der tempo, publicar em uma máquina virtual. Deixa eu atrapalhar um pouquinho, Caio. Eu deixo. Só para mim que tá aparecendo cortado a tela aí no aplicativo. Eita. Pra mim tá normal. Aqui tá normal. Mal. Pra mim tá aparecendo uma faixa preta em cima e onde o Caio tava escrevendo lá, não tava digitando, não tava aparecendo nada pra mim. Agora que eu desci um pouco, ele apareceu? Apareceu. Eu acho que Fechou. deu algum bugzinho no aplicativo. Valeu, obrigado. O web tem dessas também, né? Não dá pra gente
dizer que não. Mentira, a culpa não é da web. Às vezes é mudança de resolução, celular horizontal ou vertical. Ele se perde. A culpa não é da web, a culpa é de quem programou o rolê. Isso vale para qualquer aplicativo do mundo. É um aplicativo. Exato. Então, talvez, se der tempo, a gente publique em uma máquina virtual. Como assim? Sim, publicar. Pegar esse sistema que vai ser em Next. Ah, mas, cara, a gente não fez nada, a gente nem implementou ainda. Não tem problema, eu vou criar o repositório, né? Criar o projeto. Criar o repositório, criar o projeto, criar o domínio, publicar em uma máquina virtual com o domínio criado. Ok? O que significa isso? Significa que vai ter um servidor lá na nuvem, dentro de alguma central de servidores, também conhecida como data center, que lá a gente vai colocar nosso sistema para rodar. Mas, Caio, o sistema não está pronto. Não tem problema, a gente lança ele e ao final de cada encontro daqui para frente, tudo que a gente tiver feito, a gente vai lá e lança lá em cima, né? Lá na nuvem, quando eu falo lá em cima, né? Outros tópicos que eu vou colocar aqui. Tópicos seguintes que eu vou falar, e é um tópico que no trabalho ele tem sido bem polêmico, né? Documentação, por quê? Porque a gente está planejando os endpoints, né? A gente vai planejar eles, a gente vai documentação e implementação dos endpoints, testes. Muito bem, são dois assuntos bem interessantes. O nosso sistema, nesse momento, eu não vou fazer com o aprofundamento de testes que eu gostaria, mas lá pelo segundo ou terceiro projeto que a gente vai fazendo, eu vou colocar um aprofundamento de testes um pouco maior. Por quê? Porque nesse momento, eu tenho essa sensação que se eu colocar testes automatizados, a gente está colocando muita sopa de letrinhas. Eu vou colocar testes numa camada bem simples, uma camada que todo mundo deveria conhecer, que é a camada manual. Qual que é o teste mais simples que você pode fazer para um botão? É apertar esse botão, né? Antes de você colocar um robô para apertar esse botão 50 vezes por minuto, você vai lá e aperta o botão rapidão ali e vê se o botão vai quebrar ou não, né? Depois, quando você já está, beleza, já sei reconhecer os problemas de um botão. Aí você cria um robô para apertar aquele botão para você. Fechou? Então é isso. Fechou. Top, da hora. Eu falo demais, às vezes eu pretendia ter avançado até um pouco mais, mas acho que é proveitoso. E aí o Roger atrapalha pra caramba, pra variar? Ah, o Roger tá doido, cara. Da próxima vez eu vou botar a senha na sala. Brincadeira, Roger. Sacanagem. Vou parar a gravação aqui.